Então, finalizando a nossa aula número 5 sobre tecnologias aplicadas à conservação de alimentos, nessa parte 3 nós vamos tratar sobre os processos de conservação de alimentos por meio de aditivos, conservação por fermentação e ainda pela utilização de embalagens. Então, dentro da conservação por aditivos, nós temos vários aditivos possíveis que podem ser utilizados em alimentos com essa finalidade de conservação, principalmente, e esses aditivos eles têm como função evitar reações de oxidação e escurecimento. Nós temos aí alguns escurecimentos que podem ser enzimáticos, então esses conservantes ajudam esse escurecimento, a evitar esse escurecimento. Nós podemos inibir algumas enzimas que causam deterioração de alimentos, algumas enzimas naturalmente presentes no próprio produto, e ainda inibir ou eliminar micro-organismos deterioradores ou patogênicos. Mas alguns fatores precisam ser considerados para a escolha do conservante. Muitos conservantes eles têm uma ação muito definida e muito específica sobre alguns grupos de micro-organismos. Então a gente precisa conhecer quem são os micro-organismos presentes no meu alimento, o pH tem uma influência muito grande na atividade desses conservantes e por último a composição e o estado físico. Imaginem, por exemplo, que eu tenho um aditivo que é altamente solúvel em água, mas eu o aplico em um alimento rico em gordura. Então, acaba que esse conservante ele perde parte do seu efeito. Aí, como exemplos de conservantes que nós podemos utilizar, ou de aditivos com propriedades conservantes, nós temos os acidulantes. E esses acidulantes eles podem ter tanto um caráter orgânico, ou seja, são ácidos orgânicos fracos, como também podem ter um caráter inorgânico, como é o caso, por exemplo, do sulfito e do nitrito. O nitrito, por exemplo, é muito utilizado na fixação de cor em carnes que sofrem processo de fermentação, como, por exemplo, seria o caso do salame. No entanto, além de ter essa função tecnológica, o nitrito também ajuda a prevenir o desenvolvimento ou multiplicação de alguns grupos microbianos. No entanto, é muito importante a gente falar que esses acidulantes muitas vezes são ácidos fracos e eles têm uma função melhor em pH menor que o pKa. Então isso significa que esses acidulantes eles funcionam melhor em alimentos com características ácidas, que já apresentam um pH mais reduzido. Por que isso acontece? Porque quando eu tenho um pH menor que o pKa do ácido fraco, isso significa que eu tenho uma prevalência da forma não dissociada do ácido. Para ficar mais fácil para a gente entender isso, quando eu tenho, por exemplo, um ácido fraco em um pH, em um produto com pH maior que o seu pKa, eu mantenho em maior proporção o ácido na sua forma dissociada. Então esse ácido da forma dissociada ele vai acidificar o meio extracelular e dessa forma ele vai danificar principalmente algumas proteínas de membrana, entre elas alguns canais onde a gente tem a entrada ou saída de determinados solutos. Porém, esse mecanismo de ação dos ácidos fracos desta forma, ele não é muito efetivo no controle microbiano. A bactéria ela possui diferentes canais, diferentes formas de adquirir metabólitos. Então, se eu consigo comprometer uma ou duas ou três proteínas de membrana, isso não é o suficiente para garantir que essa célula vá morrer. Por outro lado, se eu utilizo esse ácido fraco em um alimento cujo pH é menor que o seu pKa, eu tenho que, na fase externa, ou seja, na fase extracelular, eu tenho uma maior prevalência do ácido na forma não dissociada. Então, esse ácido, por ser um ácido orgânico e não dissociado, ou seja, ele não apresenta carga, ele consegue passar livremente através da membrana citoplasmática. E uma vez que ele chega no citoplasma, o pH do citoplasma ele é maior que o pKa do ácido. E a consequência disso é que esse ácido fraco vai se dissociar no interior da célula. E ao se dissociar no interior da célula, ele vai liberar íons H+. Esses íons H+, fazem a acidificação do conteúdo intracelular e, como consequência disso, as proteínas e enzimas relacionadas ao metabolismo microbiano, elas são desnaturadas devido a um efeito de acidificação. Então, o mecanismo de ação de ácido fraco em pH menor que o pKa, ele é muito mais efetivo.
Então é por isso que a gente deve sempre escolher, né, a aplicação dos acidulantes em alimentos ácidos, de preferência cujo pH seja menor que o seu próprio pKa. No entanto, nós temos também alguns outros tipos de aditivos, né, ou conservantes que podem ser utilizados em alimentos que não dependem do pH. Um exemplo disso seriam os parabenos. Então, aqueles alimentos, né, que são não ácidos, o ideal então seria que nós utilizássemos os parabenos como estratégia de controle de micro-organismo. E o mecanismo de ação dos parabenos é bem diferente. Então, ela interage com algumas proteínas de membrana, né, e aí vai fazer com que haja um bloqueio desses canais de comunicação da célula com o meio extracelular. Então a célula para de receber, né, solutos ou receber substâncias essenciais para o seu metabolismo. E outra estratégia de inativação feita por parabenos é a desorganização da membrana. Então a gente tem aí a desorganização de lipídios, a consequência disso é que a nossa membrana citoplasmática ela perde parcialmente a função de barreira. Também dentro da classe dos aditivos, como eu disse para vocês, nós temos a lisozima, que já foi citada anteriormente em outra aula, onde ela está presente principalmente no ovo, e essa lisozima ela age sobretudo sobre os peptídeos glicanos. Então ela vai, né, promover a hidrólise dessa ligação beta-1,4 dos peptídeos glicanos, fazendo um afrouxamento, né, da parede celular. No entanto, a lisozima é mais efetiva para bactérias gram-positivas, né, onde a gente tem uma parede celular mais espessa e exposta. Já as bactérias gram-negativas, elas têm uma parede celular bastante fina e sobre essa parede fina nós temos ainda uma membrana lipídica. Então essa membrana lipídica protege, né, o peptídeo glicano contra a ação da lisozima. Então, por isso, quando a gente falou que a gente precisa conhecer o micro-organismo que está presente no alimento para escolher, né, o nosso aditivo, a lisozima é um exemplo disso. Ela é mais efetiva contra bactérias gram-positivas. Então, quando o nosso deteriorador ou o nosso agente patogênico for uma bactéria gram-positiva, a gente pode, então, pensar em utilizar a lisozima. E isso acontece, por exemplo, em queijos. Outro exemplo, né, de aditivos que nós podemos utilizar seriam as bacteriocinas. Entre as bacteriocinas, a principal delas é a anisina, que é um peptídeo, tá? E esse peptídeo ele consegue interagir com o lipídio 2 de membrana. Tá? Então, ao interagir com o lipídio 2 de membrana, elas vão formando alguns canais, tá? E esses canais vão gerar poros dentro da membrana. Então, esses poros, né, eles vão fazer com que a célula perca, né, parte do seu material intracelular ou componentes intracelulares. E isso acaba levando à morte da célula. Desculpem. Como vocês podem ver aí pelo exemplo, toda vez que a anisina se associa ao lipídio 2, ela fica inserida na membrana e ela não consegue mais sair. Então ela fica presa na membrana. Isso tem uma consequência bastante importante para a conservação de alimentos com a utilização de anisina. Então aqui é um experimento que foi feito, né, em queijo, onde em 2 queijos, né, diferentes, em um foi colocado Staphylococcus aureus, que é um micro-organismo patogênico gram-positivo, e em outro alimento foi colocado Staphylococcus aureus mais nisina. Então em outro queijo nós tínhamos Staphylococcus aureus mais nisina. Vocês podem notar aí pela curva verde que quando nós tínhamos somente Staphylococcus aureus, né, numa população aí em torno de 10 a 6, né, essa população foi se desenvolvendo, né, foi se multiplicando até chegar aí muito próximo de 10 a 9. No entanto, quando a gente coloca-se a anisina em contato com Staphylococcus aureus, logo de cara a gente já tem uma queda, ou seja, ao invés de 10 a 6, a população inicial passou para quase 10 a 5. Já teve uma queda de quase um ciclo log só pelo fato de adicionar anisina. E aí, já nas primeiras 8 horas, a gente percebe que a anisina, né, foi capaz de inibir a multiplicação dos Staphylococcus aureus e até mesmo começar um processo de morte. A gente vê aí que a curva, né, até 8 horas começa a decrescer. Porém, como eu mostrei para vocês no slide anterior, a anisina, quando forma poros, ela é consumida, né? Ela fica presa na membrana e mata aquela bactéria onde ela agiu. Então, até 8 horas, né, a gente teve várias bactérias que morreram, então a população foi diminuindo devido à presença de anisina, mas durante esse processo a anisina foi consumida.
Então ela foi se perdendo, né, durante o processo que ela foi matando os micro-organismos. Então depois de 8 horas a concentração de nisina era bem baixa, e a gente já não tinha uma concentração elevada de nisina no produto. Por outro lado, nós tínhamos ainda uma população de Staphylococcus aureus que era, né, em torno de 4,5 ciclos log. Então esses micro-organismos que permaneceram vivos, esses aí não tinham mais a nisina para impedi-los de se desenvolver, e aí a partir de 8 horas então a população começa novamente a se desenvolver e chega aí em torno de 10 a 9 por volta de 24 horas. Né? Então fica muito próximo ao controle em 24 horas. Então para que a gente possa aplicar, né, a nisina em queijo, por exemplo, no controle de Staphylococcus aureus, a gente precisa pensar em doses, né, que consigam matar todo o micro-organismo já nas primeiras horas de aplicação. Porque se a gente deixar, colocar uma concentração de nisina não suficiente para matar todos os micro-organismos nas primeiras horas, a consequência disso é o que vocês podem ver no gráfico, o micro-organismo volta a se multiplicar, contamina o produto numa população muito alta e aí sim pode causar doença. Então, finalizando essa parte por aditivos, a gente passa, né, para a conservação por fermentação. Então, as bactérias, né, elas são adicionadas aos alimentos, né, com várias finalidades, dentre elas a gente consegue criar características sensoriais especiais. Então, por exemplo, quando a gente pensa na fabricação de um iogurte, a gente está transformando o leite fluido em um gel, e essa mudança para gel quem causa são as bactérias fermentadoras. Além disso, nós também temos a formação de vários compostos, né, com características aromáticas. Então, quando a gente sente o cheiro de um iogurte, é um cheiro diferente, é um odor diferente do de leite. E esse odor específico ele é causado pelas bactérias fermentadoras. Né? Mas como elas conservam os alimentos? Elas têm algumas estratégias. Né? Então, dentro das estratégias que são utilizadas, né, dentro do processo de fermentação como ferramenta de conservação, o primeiro deles é a competição por nutrientes. Então, imaginem que nós temos um alimento que contém ali bactérias deterioradoras e patogênicas. A gente vai e adiciona a esse alimento uma cultura inicial, uma cultura starter de bactérias láticas, em uma população, às vezes, 10, 20 vezes maior do que a população do patógeno, ou a população do micro-organismo deteriorador. Então, como o número de bactérias láticas é muito maior do que o número de micro-organismos, né, inicialmente presentes na matéria-prima, essas bactérias láticas elas têm uma tendência a consumir os nutrientes, né, do alimento mais rápido, e a consequência disso é que aqueles outros micro-organismos eles não têm condições de se multiplicar devido à ausência dos nutrientes. Tá? Porque as bactérias láticas, por estarem em maior número, elas conseguem então eliminar esses nutrientes de uma forma mais rápida, né, muito mais ágil do que o micro-organismo deteriorador. Depois disso, a única estratégia seria pela redução do pH. Então, como a gente sabe, algumas bactérias produzem ácido e esses ácidos são ácidos orgânicos. Né? Então, elas vão funcionar como aqueles acidulantes que eu falei para vocês aí nos slides anteriores. Por serem ácidos fracos, né, eles vão se dissociar no interior da célula, promovendo a acidificação e aí matando os micro-organismos deterioradores. E por último, nós temos também a produção de alguns compostos antimicrobianos. Dentre esses compostos antimicrobianos, as bactérias, por exemplo, láticas, elas são capazes de formar diacetil, peróxido de hidrogênio e ainda nós temos as nisinas, que foi mostrado para vocês também no slide anterior. As nisinas elas são aplicadas na indústria de queijo, a gente consegue comprar a nisina, né, para aplicação em queijo, mas a gente pode, ao invés de adicionar a nisina industrialmente comprada, a gente pode adicionar uma bactéria lática que é capaz de produzir a nisina diretamente no queijo. Então nós teríamos então essas três principais estratégias que são empregadas na conservação de alimentos por meio da fermentação. Já pela conservação em embalagem, né, a embalagem ela tem várias funções diferentes, que é de informar o consumidor, de tornar o alimento mais prático, mais fácil de comercialização, mas para o ponto de vista de conservação, a embalagem ela funciona como uma barreira protetora e ela protege o alimento contra a deterioração de vários agentes. Dentre eles nós temos a luz, né, que a luz pode facilitar ou catalisar o processo de oxidação lipídica. Nós também temos a embalagem como uma barreira contra a exposição ao oxigênio. Nós também temos essa proteção contra choques mecânicos. Então, se eu
por exemplo, romper a estrutura do alimento, o consumidor já pode não querer aquele produto, não necessariamente ele vai estar em próprio consumo, mas ele já não tem aquelas características, né, físicas apropriadas para o consumo, então o consumidor pode descartar e considerá-lo como um alimento deteriorado. Além disso, a gente pode impedir, né, por meio do processo de embalagem, que o alimento absorva a água do ambiente, né, como aquela relação que a gente já mostrou da atividade de água e umidade relativa do ar. Então, o alimento ele pode perder ou ganhar água do ambiente, né, o que vai modificar totalmente a sua textura. Então, por isso, a embalagem também tem essa função de barreira contra a umidade relativa do ar. E, por último, uma das mais importantes para a gente aqui em termos de conservação é que a embalagem ela impede, né, de forma física a recontaminação, né, microbiana. No entanto, né, uma tendência que a gente tem hoje dentro da indústria de alimentos é o desenvolvimento de embalagens inteligentes ou embalagens ativas. Então, dentro dessas embalagens ativas, nós podemos adicionar alguns antimicrobianos, né, que além de impedir a recontaminação, caso essa recontaminação ocorra, elas ainda são capazes de matar o micro-organismo que teve acesso ao produto. Então nós vamos finalizando, né, a parte de conservação de alimentos com vocês. Espero que vocês tenham gostado das videoaulas e tenham aprendido dentro dessa unidade. Para aqueles que têm interesse em saber um pouco mais sobre os processos de conservação, o Departamento de Tecnologia de Alimentos oferece uma disciplina específica para isso, na qual eu vou lecionar no próximo período, quando finalizar a fase de pandemia. Então, eu convido vocês, para quem queira saberem mais detalhes e também fazer aulas práticas sobre esse assunto, se inscrever nessa disciplina. Evidentemente, né, como nós temos um período bastante condensado, existem várias outras tecnologias de conservação, tecnologias emergentes, como irradiação, pressão hidrostática, são alguns exemplos. Então, são algumas tecnologias que estão em fase de adaptação para a indústria de alimentos e não estão totalmente difundidas. Então, por isso, a gente não tratou nesse conteúdo com vocês, né, mas na disciplina estendida que é oferecida pelo departamento, esses assuntos também são abordados. Então, para quem tiver interesse em aprofundar mais sobre o assunto, eu convido vocês a participarem dessas disciplinas, né, quando esse período de pandemia se encerrar. Então, desejo para vocês uma boa continuação, um abraço e fiquem em casa se puderem.